Bom dia, meus amigos. É pela terceira vez que estou tentando essa comunicação com os senhores. Problema de internet, problema de conexão, telefonemas, tive que bloquear o telefone para não receber ligação, para poder fazer essa live de hoje. Está difícil. E é porque já é G5, meu telefone é G5, minha internet é G5, e não sei o que é, né? De qualquer forma, bom dia para vocês. Eu sou o Dr. Heleno Lopes, falo de Fortaleza. Hoje é o dia 20 de outubro de 2022, quinta-feira. O resumo de tudo é que ontem eu fiz que gravei, mas não gravei nada. Só um momento aí, César Pinto. Então aqui o doutor César Pinto, o doutor Roberto Marrocas, advogado, né? Eu tenho que ficar caladinho porque eu sou como o gato, tenho 7 sentidos. Eu tenho que conversar com lá, eu estou prestando atenção, aí me mata, né? Ó, pessoal, é só lamentar a nossa democracia suspensa em quase sua metade por decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE que não possuem o menor compromisso para com a nossa democracia. Lógico que é lógico. Porque eu não sei como é, porque desde o dia que o senhor ministro Roberto Barroso, que era presidente do TSE, foi ele que disse, não foi o Edson Fachin já, o Edson Fachin disse que quem ia participar das eleições seriam as forças desarmadas. Essa frase aí, pessoal, eu tenho certeza, absoluta certeza, eu que vivi como militar dentro do quartel do CPOR do Recife, que as Forças Armadas não gostaram desse tratamento pejorativo. Aí algum dia, rapaz, o pessoal não é de nada, isso e aquilo, o Brasil não pode. A primeira coisa que eu posso dizer para os senhores é que quem assistiu aos debates da Assembleia Nacional Constituinte, como eu assisti, entendeu? Houve uma preocupação com o comunismo que tantas e tantas vezes tentou abrigo dentro do Brasil e foi reprovado pela força do nosso contingente do Exército, Marinha e Aeronáutica. Não estou ameaçando ninguém, estou dizendo que eu sei, que eu vivi nesses meus mais de 82 anos de idade. Então, a preocupação da Assembleia Nacional Constituinte foi colocar 3 dispositivos na nossa Carta Política. O estado de emergência, artigo 136 da Constituição. É um instituto democrático, está lá escrito. Não importa o que seja ele. Outro que eu acho que é até pior, o estado de sítio, artigo 137. Se disserem que esses 2 dispositivos eles são antidemocráticos, eu fico calado, porque está na Constituição. E tem um que é bem pequenininho, é simplório, que ele já deveria ter sido acionado por quem está necessitando das nossas gloriosas Forças Armadas. Artigo 142 da Constituição Federal, que diz lá: o presidente da República é o chefe das Forças Armadas, constituídas por Exército, Marinha e Aeronáutica, sob hierarquia e disciplina, as quais podem ser convocadas por quaisquer dos poderes da República para garantir a autonomia e independência dos poderes. Agora eu completo. Essa independência é preconizada logo nos 2 primeiros artigos da Constituição Federal. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, e cada poder é autônomo e soberano, entendeu? É harmônico e autônomo. Então não se pode aceitar o que está acontecendo com o nosso Brasil. Não se pode. Porque se de um lado tem um homem que fez uma live, eu assisti, quando era candidato em 2018, narrando tudo o que aconteceu com o comunismo no Brasil, que chamam de socialismo,
aquela bandeira vermelha com a foice e o mastelo, que não deixa dúvida de que é o símbolo, uma resistência à velha URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se acabou, se destronou, parece que foi em 1991. Aí, narrou tudo quanto houve de morte e tal, e disse: será que vou me matar? Porque sou contra. Dito e feito, o nosso presidente sofreu um atentado por Adélio Bispo de Oliveira, que eu acho que houve ali uma coisa mais feia que eu já vi em termos de investigação. Porque de repente chegaram 4 advogados famosos no jatinho particular, chegaram na polícia antes da prisão do Adélio, flagrante. E lá disseram: o senhor se incomode com honorários, porque sua mãe já contratou, vai pagar. E o Adélio, risonho, disse: minha mãe já morreu há mais de 10 anos. Isso aí ficou gravado na minha memória. E veio um delegado, que eu reputo a maior irresponsabilidade do mundo, vendo o vídeo da gravação da facada desferida contra o Bolsonaro, que tem gente que dá: Adélio, agora não, Adélio, agora não. Será que ele estava sozinho, como disse o delegado? Será que alguém mandou? Será? Por que o inquérito foi concluído dizendo que ele era um fulano de tal solidário, lobo solitário? Aí até eu estranhei, quando foi dito, a defesa alegou logo, de plano, que ele era incapaz penalmente, era inimputável, está lá no artigo 26 do Código Penal. De repente, a perícia médica provou que ele era incapaz, não confundir incapacidade com invalidez, e ele foi incluído a um tratamento psiquiátrico em uma suposta prisão, que eu acho que é suposto, que tem que ser manicômio judiciário. De vez em quando, fazer exame para ver se ele recuperou. E ele, demonstrando que está bom, recentemente ele disse: se eu tivesse sido levado a júri por crime de tentativa de homicídio, já estaria livre. Na realidade, todo aquele que é tido como incapaz, inimputável criminalmente, nos casos de doença mental, o internamento é permanente até morrer. Enquanto não recuperar, eu dou um exemplo aqui: Joaquim Romero Frias, que matou, todo mundo sabe, não foi esse Vicente de Castro que foi morto em São Paulo, foi outro Vicente de Castro, que é um caso muito rumoroso que ainda existe nas nossas lembranças. E eu digo isso porque, já depois de muitos anos de respondendo como obrigado a apresentar um documento médico de 15 em 15 dias, ele morava na rua Major Facundo, eu passava por lá, e um dia o vizinho dele, que era muito meu amigo, disse: rapaz, tem pena aí do Frias, porque ele paga R$50, R$50 já, salvo engano ela, para poder o advogado, que é defensor público, eu não sei, juntar um atestado dizendo que ele continua sofrendo das faculdades mentais. Isso é de 15 dias. E eu fiz um favor a ele, peguei a procuração dele e economizamos, né? Economizei para ele R$100 por mês. Naquele tempo, 97, 98, 90, 92, para assim, me lembro. Então, agora mesmo estou cogitando em novo exame de saúde. Eu até faço assim uma profecia, sei lá, uma premonição que eu devo ter, pelo menos já várias vezes que eu falo que vai acontecer isso e acontece, eu sei lá que diabo é que eu tenho.
estava comentando aqui, em off, aqui com os advogados aqui. Então, será que querem soltar o Adélio para ele agir durante o segundo turno? Ninguém sabe, né, pessoal? Desculpa, viu? Ave Maria, Jovem Pan. Você está sem poder falar, você que é uma potência, quanto mais eu, né? Aí, ridículo, mais uma vez, ridículo eu digo. 4-3. Para calar a Jovem Pan, não poder falar as verdades do Lula e o pessoal que compõe o seu Partido Socialista. É triste, né, pessoal? Quem assistiu ontem a Jovem Pan, e outras vezes anteontem, era obrigado a preencher o tempo com receita de bolo, que ele não pode falar nada, e lascar. Olha quem votou a favor do nosso grande ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é um santo, viu, pessoal? Ele vai ser canonizado, entendeu? Foi Alexandre de Moraes, todo já sabido, aquele torce Lula, né? Ricardo Lewandowski, aquele do dia do impeachment da Dilma, pegou a Constituição, isso aqui não vale nada, rasga essa merda aqui, artigo 52, parágrafo único da Constituição, livrando a Dilma Rousseff, é Rousseff, né? De ser condenada na perda, que é automática, de 8 anos de direitos políticos, direito a exercer qualquer função pública. Aí ela ficou livre. E o povo já reprovou a Dilma, não a elegendo para os cargos pretendidos por ela desde a eleição de 18. Bom, então votaram Alexandre Moraes, Ricardo Lewandowski, foi Benito Gonçalves e Carmen Lúcia. Paulo de Tasso, não, Paulo Banhos, foi Paulo Banhos, Raul Araújo, que é nosso ministro, aqui cearense, com muito orgulho, e outra ministra, parece que é o seu nome, não deu lá o nome dela. Elas foram a favor da liberdade de expressão. Com efeito, senhores, lembrar que logo mais, lá no final, porque ontem não foi gravado, e o meu interpelante, que pediu para eu falar sobre aquele caso que o pai foi vítima de um crime e o cara é empresário, atropelou e matou o pai dele. Ele já completou 18 anos, né? Ele procurou advogado de fazer mais de 10 anos, estava prescrito, e eu vou ensinar aqui o direito bem bonitinho. Bom, a nossa Constituição Federal, eu já disse que ela mantém dispositivo para salvar o Brasil do comunismo. Se de um lado nós temos um presidente xingado e cutucado diariamente pela Rede Globo e ultimamente pela CNN, porque a CNN, desde que foi fundada, criada aqui no Ceará, ela é contra o Bolsonaro. É contra, todo mundo sabe. A Bandeirantes é mais ou menos, ela é contra, mas é muito simulada, né? A Record não tem nada a ver com nada, a Rede TV também, o SBT. Bom, então eu estava assistindo ontem, durante a tarde e noite, a Jovem Pan e a CNN. A CNN deu uma notinha muito... Eu gostei da nota da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, reprovando essa decisão que calou a Jovem Pan, além do que o seguinte: primeiro, não competiria ao Supremo Tribunal Federal, aliás, ao Tribunal Superior Eleitoral, meter-se em fatos que não são de sua competência. Porque se o candidato está sendo execrado por comunicadores da Jovem Pan, lá quem assiste sabe que tem lá a Thaís Oyama, tem a Amanda Klein, tem o Diogo Chelsea, tem o Fabiano Piterno, eles que esculhambam o Bolsonaro e elogiam o Lula. Ela é eclética, a Jovem Pan e a TV Jovem Pan são ecléticas, né?
Aí deu a nota reprovando essa censura prévia. Mas eu vou admitir que tem a competência. Mas será que o PT tem competência de pedir essa rede de solidariedade, sustentabilidade? Ao que eu vejo, só criminalmente e só civilmente, quanto aos danos morais e materiais, se é que o candidato tem moral, é que poderia ser tudo esclarecido. Porque, em primeiro lugar, o artigo 5º, inciso 5º da Constituição, ele diz o direito de resposta. Mas não, o direito de resposta não estanca o direito do ofendido, nem a responsabilidade objetiva do ofensor. Que direito seria esse? Está lá no artigo 5º, inciso 10º. Aquele que se julgar ofendido poderá propor e pedir reparação de danos materiais e morais. Essa ação reparatória poderia ser proposta pelo Lula e não pelo PT, contra a Rede Jovem Pan, por força do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Chama-se responsabilidade civil objetiva. Como se isto não bastasse, a liberdade, primeira liberdade de se ver, de pensamento, expressão sem anonimato, está no artigo 5º, inciso 4 da Constituição. A absoluta liberdade de culto, creio e religioso, no inciso 6º. Mas nós temos dois dispositivos que um encaixa a situação ao outro. O 9º do artigo 5º, que diz, lá pelas tantas, é livre a manifestação de pensamento, expressão, comunicação, independentemente de censura ou licença prévia. Eu pergunto, determinar que a Jovem Pan não chame o Lula de ladrão, nem chefe de quadrilha, nem bandido, nem ex-condenado, talvez até possa. Mas não pode dizer que ela não pode dizer de novo, repetir, ou xingar o PT, xingar, que aí, meu amigo, é censura prévia, né? É verdade. Aí o artigo 220, que é da absoluta liberdade para o jornalista, para o comunicador. Bom, fizeram isso. Aberto essa nota. Ontem, a CNN, eu vi uma pontinha, ela foi anteontem dando uma solidariedade à Jovem Pan muito pálida. O Jorge Cajuru, que é senador da República, o Eduardo Girão, senador cearense, e o ministro aposentado Marco Aurélio de Mello estavam na Jovem Pan no programa Prós e Contras, mas que o comunicador fez questão do âncora de dizer que não eram prós e contras, porque sempre esse programa bota um a favor e outro contra o Bolsonaro, um a favor do Lula e outro contra o Lula. Mas hoje vai ser diferente e todos eles. Nessa oportunidade, entrou o deputado federal no ar, botou a cara e disse, eu vou dizer tudo o que eu quero dizer, que eu estou amparado pelo artigo 53 da Constituição e tal. Depois o Ratinho falou pelo telefone, solidarizando-se à Jovem Pan. Veio o senador Cajuru e disse, não, a minha rádio, a Rádio K do Brasil, que eu conheci, ouvi muito a Rádio K, gostava dos comentários do Cajuru, que ele é da Globo, vocês sabem disso, né? Ele é eclético, viu? Ele disse, o governo do Lula mandou fechar em 2003 a minha rádio, Rádio K do Brasil. Eu sei disso, que eu me lembro. Bom, e o Cajuru disse uma coisa, jamais, eu digo Jornal Nacional, era o único que podia divulgar uma solidariedade à Jovem Pan. Assistam. Na realidade, ele falou a verdade. Eu corujei essas estações da Globo e outro tempo hoje. Nenhuma disse nada a respeito, nem divulgou sobre a decisão, porque aquele Ricardo Porto, mais gestão de Frederico Goulart, ou dupla vagabunda do, como é, Primeiras Notícias, na CBN Globo.
Fora o Paulo Galvão, madrugada, que é horrível. Ele, rapaz, eu soube até que o Paulo Galvão é eleitor do Bolsonaro, sabia? Disseram que tem muito comunicador da Globo que lê o que está escrito para não perder o emprego. Que, meu amigo, aí o Adriano sempre repetiu a inépcia ou inércia do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O ministro Marco Aurélio Mello, ele disse tanta coisa que logo depois foi divulgado que parte da fala dele foi cortada imediatamente nas redes sociais. Mas ele disse aquilo que eu digo. É ridículo. Mas saber que eu via cantando a coisa desde quando eu assisti várias vezes o julgamento dizendo o Lula merece um julgamento justo. Eu digo, estou preparando alguma coisa contra o Brasil. O pessoal, de repente, o que ele estava calculando era o tempo. Daqui a pouco, os crimes dele estão prescritos, porque a pessoa é de metade, 12 anos, pela metade são 6 anos. Aí pegar uma incompetência relativa, porque o pior de tudo isso é que quem tem memória como eu, e eu me orgulho disto, a gente lembra quando o próprio Supremo escolheu a vara de Curitiba para a Operação Lava Jato, que esse nome foi dado pela polícia. Quem dá nome às operações é a polícia. E depois dizer que existe uma incompetência, aí não diz qual era a incompetência, esse cara ali. Aí Edson Fachin deu uma canetada. Anular. Pá! Os processos do Lula todinho. Plenário. Não foi unanimidade, porque tem 2 caras lá que eram bons. O Marco Aurélio não votou a favor. Aí tem, de novo, um embalo de declaração no habeas corpus delegado para o Lula. Vamos, aí o Gilmar Mendes, que manda na Carmen Lúcia, a ministra mudou o voto dela para acatar mas foi 4-3, mas eu me lembro bem, para poder dizer que o Sérgio Moro é suspeito. Coisa que não cabe em última instância especial, porque todas essas suspeições do Sérgio Moro, são 3, estão, vocês podem abrir o site da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília e 10ª Vara Federal de Brasília, vocês podem olhar que tem lá, arquivado em tal, sentença está divulgado. Eu jamais ouvi falar que por habeas corpus, e principalmente por embargo de declaração, entendeu? Ser decretada a suspeição de alguém, de algum juiz, quando a suspeição é um ato que começa no próprio juiz. Juiz, você tem que dizer o suspeito. Se não ofereça as razões e mande o processo para o tribunal. Tudo isso foi feito. Isso é até matéria pré-clusa. Essa palavra pré-clusa, ela é a pilastra, é o ponto pilar da ordem processual criminal. Bom, aí, senhores, a gente fica assim porque eu não sei se recorreram para o Supremo. Recorrer para o Supremo é meio que você tocar fogo numa casa de palha e sair de dentro para você queimar, pegar fogo, é a mesma coisa. E quando a Carmen Lúcia mudou o voto dela, eu disse aqui, ela vou examinar, faz 2 anos que ela votou contra o Lula. E ela mudar o voto sem fundamentação, ela incorre uma infração ao artigo 39, inciso segundo, salvo engano, parece que é o inciso meu segundo, da Lei 1079, de 10 de abril de 50, que é uma lei recepcionada pela Constituição Federal, que dá diretrizes para a cassação de ministros e de presidentes da República. Mas nada disso a negada sabe, o pessoal não sabe nada. Eu acho que o pessoal pegar a Constituição e dizer assim, nós somos o guardião da Constituição, vamos guardar, guarda a Constituição, bota a gaveta, né? Bom, na sequência das coisas,
o Marco Aurélio Melo disse a mesma coisa que eu disse. Que eu votei no Lula, eu não votei, ele aí votou, ele lá votou. Mas eu não aceito o que ele está pretendendo para o povo brasileiro. E qual é a pretensão do Lula? É colocar o partidão socialista chinês no Brasil. Ele disse isso, eu vi. É o aborto, é a regulamentação das mídias sociais, apoiar os projetos de liberação, de plantio livre da maconha. Ele agora, querendo fazer um retoque no que disse, eu ouvi ontem dizendo, eu sou contra o aborto, mas eu não tenho nada a ver se a mulher quer abortar, não sei o quê. Isso é ridículo, né, pessoal? Aí, enquanto a Globo censurou o Sérgio Moro, que para mim, tirando aquele problema que houve, que ali já é coisa passada, para mim ele é um dos maiores brasileiros deste país. Tanto porque o que ele fez por nós brasileiros, botar na cadeia um ex-presidente da República e seus comparsas. E também ter a coragem de apoiar o presidente Bolsonaro em todas as suas andanças e foi eleito com um número estúpido de votos lá em Curitiba, Pará. E estavam criticando porque o Bolsonaro levou o Sérgio Moro com ele para um debate da Bandeirante. Mas viu dizer que o Sérgio Moro é um homem de bem. Agora eu pergunto se a Simone Tebet é uma mulher de bem, pelo que ela fez na pandemia, mesmo pelo que ela disse contra o Lula na campanha eleitoral. O Ciro Gomes é a mesma coisa, não é? Ele disse que Lula era isso, aquilo mais. O Geraldo Alckmin, isso aí está evidenciado o que ele disse, está gravado e publicado. E a Marina Silva. E por que a Globo não censura essa gente que descaradamente apoia o Lula e diz, não, porque eu estou do lado do Lula pela democracia. Que democracia do Lula? Olha isso aí. É a democracia do Daniel Ortega? É a democracia de Cuba, da Venezuela? Ele acha até normal, ele diz, o empréstimo para construções lá na Venezuela, aliás, na Cuba, com a garantia de charutos, porque empregou o pessoal da Odebrecht, da OAS, da Mendes Júnior, da Camargo Correia. O que vocês dizem? E o JBF, o frigorífico lá. E as delações do Palocci e de muita gente. E o Zé Disseu, que foi condenado pelo Sérgio Moro, ou foi pelo Joaquim, Joaquim Barbosa, né? Isso aí, pessoal. Os tesoureiros do PT, Delúbio Soares, o Fernando, como é o nome dele? Eu sei que foram 3 tesoureiros do PT que foram para a né? O colega dele, o Sérgio Cabral, lá do Rio de Janeiro. O Gedel Vieira Lima, que foi encontrado por 51 milhões lá. As malas de dinheiro atravessando com 500 mil pelo meio da rua. Rapaz, essas palhaçadas envergonham qualquer cidadão. Será que o Lula, eu acho que ele procura demonstrar nada, mas só a voz dele, uma voz sofrida, uma voz de quem está falando aquilo contrário ao que está dentro dele, que ele sabe o que ele fez, pessoal. Agora, eu vou para os padres. Ô, seu padre, vocês se reuniram, seus padres, com o pessoal do Lula. Apoiar. Eu que sancionei a lei de liberdade religiosa, como coisa que seja nada, essa lei é besteira. Ela é tão besteira, sabe por quê? Que nem pensar dessa lei, a Constituição diz lá no artigo 5º, inciso 6º, absoluta liberdade de culto, religião, crendice, religião, tudo, inclusive a obrigação do poder público de apoiar os templos. Agora ninguém vai falar com o seu macumbeiro, seu umbandista. Eu já fui, eu frequentei muito a Umbanda, eu adoro a Umbanda. E fui muito bem
recepcionado e atendido nas minhas preces. E eu digo até hoje, sempre fui católico, nunca deixei a igreja católica. Eu digo até hoje, quando eu pedi a um caboclo isso, que eu alcançava aquela graça, antes de eu dizer para a minha filha que era Deus que me dava aquilo que eu pedi, ela, então, papai, caboclo, deu, mas quem está lá presente foi Jesus Cristo, foi Deus que lhe deu. Verdade. Nós temos que ter fé, pessoal. Agora, aí o padre, como é seu padre, que o senhor apoia um cidadão que aplaude os atos da Nicarágua, do Daniel Ortega. O senhor não sabe, ou faz que não sabe, que o Lula vive fazendo apologia da Venezuela, apologia ao socialismo, apologia de não ter liberdade das mídias sociais, regulamentação das mídias, gosta das ditaduras da África. Aí eu fico assim bem, porque eu acho o seguinte, eu sou católico, eu não tenho coragem de me comungar e engolir minha hóstiazinha, que é o corpo de Cristo, e depois ir bater palma para Satanás. Porque eu acho que o comunismo, ele não tem religião, simula ter religião, e só nas épocas de campanha, nunca teve. O comunista não tem religião, ele é ateu. Veja aí o caso do Xi Jinping, veja daquele cara, o Xi Jinping é da Coreia do Sul, né? Da China, né? Ele lá, esse Xi Jinping, está falando, o ditador da Coreia do Norte está falando de emendar a Coreia do Sul agora, nós fazer uma coisa só. É a mesma coisa que quando pegar de dividir a Alemanha, no meio, a Alemanha do lado direito, oriental, comunista, ao lado esquerdo, ela democrática. Então essas coisas, pai, deviam saber que quando Deus criou o mundo, realmente ele botou um bocado de gente ruim, botou gente boa, botou sapo, cobra, o ar que você inspira, você pode ser rico, pobre, ladrão, pode ser o que for. É o mesmo que nós viramos. Agora, fica pensando, que o Marcola está com toda a força. Rapaz, ele começou a aparecer nas suas manifestações. O senhor acredita nisso, seu padre? Ô Roberto Gomes, você vai levar essa mensagem para o pessoal do interior. Você é católico, você é da igreja, comunga e depois beber cachaça, é um pecadozinho pequenininho. Você vai na igreja, depois comungar, você vai fumar um baseadozinho, é pecado. Mas que tal você sair da igreja, aplaudir Jesus Cristo dentro da igreja, depois ir votar no comunista? Você está satisfazendo Deus e o diabo, né? É de lascar, rapaz. Ó, pessoal, você desculpe, eu tenho que fazer isso. Olha, o único presidente nos meus 82 anos de idade que eu acompanho o seu trabalho, acompanho ele ter um saco de filó para aguentar tudo que fazem com ele, e ele não tem a tranquilidade de botar o Brasil projetado no mundo. Jair Messias Bolsonaro. E o nome que sustenta o Bolsonaro é a palavra Messias. Ele não é o mito. Ele é o mito, porque eu não vou... Vocês vejam que agora mesmo o TSE mandou o direito de resposta do PT, sei lá, 400 e tantos